Vamos lá, pessoal, vamos começar falando com as coisas mais básicas com relação à hipertrofia, tá? E aí a gente vai desenvolvendo. Bom, o que nós precisamos saber principalmente com relação à hipertrofia muscular, tá? Primeiro de tudo, é uma base, tá? Que haja um treinamento adequado para isso. Então, obviamente, você precisa alinhar com o seu treinador para que ele desenvolva a melhor estratégia personalizada de acordo com o descanso, estímulo, né? Existem várias variáveis, né? Se a gente pode dizer assim, né? Inúmeras variáveis, falando melhor, de treinamento para que haja uma resposta para que você consiga estimular o seu músculo para que haja hipertrofia muscular. E aí, consequentemente, a gente pensando em descanso, dieta, suplementação, se necessário, né? Mas suplementação não é algo essencial, mas a gente pode fazer várias estratégias para que a gente consiga otimizar o ganho de massa muscular, tá? Agora, pensando que tenha acontecido o estímulo necessário através do treinamento para que você consiga ganhar massa muscular, aí a gente começa a pensar agora na dieta para que a gente consiga suportar isso, tá? Então, primeiro de tudo, é de extrema importância, tá? Em alguns casos, a gente vai falar quando sim e quando não, mas é de extrema importância que haja um superávit calórico para que você consiga, né, estimular o ganho de massa magra. Quando eu digo superávit calórico, eu digo sempre com que haja um maior consumo de calorias do que você gasta, né? Então, você consumir mais calorias do que você gasta é de extrema importância para que haja um ganho de massa muscular, tá? Quanto de superávit calórico é necessário para que haja essa hipertrofia muscular? Cada pessoa vai ter um superávit calórico distinto, né? Então a gente tem que tomar cuidado com superávites calóricos muito agressivos para que não haja um acúmulo de gordura muito elevado. Porque a gente vai discutir hoje que se há um aumento de gordura, isso pode se tornar extremamente prejudicial para o ganho de massa magra no longo prazo, tá? Então vamos pensar primeiramente em uma pessoa que tem um nível de gordura um pouco mais elevado, ou uma pessoa que tem uma tendência maior à resistência à insulina, que tem uma tendência maior a engordar, né, que não tem uma genética tão favorável assim de pouca gordura no corpo e boa sensibilidade à insulina. Então eu costumo trabalhar superávit calóricos mais leves, então assim, 200, 300 calorias, e aí vou avaliando como está sendo o resultado e no decorrer do tempo eu vou aumentando de pouquinho em pouquinho, tá? Em indivíduos que têm um metabolismo mais acelerado, que têm uma ótima sensibilidade à insulina, que fazem o uso de esteroides anabolizantes, a gente consegue ter uma margem maior de superávit calórico. Então a gente poderia tranquilamente pensar de 300 até 1000 calorias de superávit calórico, dependendo do indivíduo, obviamente. Conforme, se você vê que ele está ganhando muita gordura, aí o que você faz? Você começa a diminuir esse superávit calórico. Justamente para que a gente pense sempre em ganho de massa magra, sempre com muita qualidade. De nada adianta, porque senão como a gente vai discutir, o ganho de gordura junto, ele só vai se tornar prejudicial pensando no ganho de massa muscular, né? Por conta de inflamação, resistência à insulina. Então, todos esses pontos são importantes a gente entender. Agora, numa pessoa que a gente pode pensar que o déficit calórico também pode ser interessante para o ganho de massa magra. Vamos entender algumas coisas aqui. A gordura corporal, ela basicamente pode servir como um substrato energético para a formação de ATP e ser utilizado na via de síntese de proteína. Então pensa o seguinte, quanto menos gordura corporal tiver a pessoa, basicamente se você fizer qualquer tipo de déficit calórico ou dieta isocalórica, é muito improvável com que haja um ganho de massa muscular, tá? Agora, quando a pessoa tem muita gordura corporal, não necessariamente muita, mas ela tem um percentual de gordura relativamente médio e alto, é complicado a gente pensar em dieta de superávit calórico, porque vamos entender o seguinte, se a pessoa tem mais gordura corporal, como eu falei, essa utilização do ATP, como ela oxida a gordura. Então, para quem é nutricionista sabe ver isso na prática, se a gente faz uma dieta de déficit calórico, e muitas vezes a pessoa que tem mais gordura corporal, ela acaba ganhando massa magra
em conjunto a perda de gordura, justamente por conta que essa oxidação de gordura, quando ela forma ATP, ela acaba sendo utilizada para síntese de proteína também, né? Desde que haja um treinamento para isso. Se o indivíduo já é muito bem condicionado, ele treina muito tempo, eu quero dizer, fica um pouco mais difícil. Mas quando o indivíduo ele é sedentário, ele começa a treinar, mesmo em déficit calórico, a gente observa esse ganho de massa muscular. Agora, quanto menos gordura corporal, a gente tem que tomar cuidado. Mais calorias a gente coloca na dieta para que ele consiga ganhar massa muscular. Quanto mais gordura, então, mais a gente consegue dar déficit calórico nesse indivíduo e ainda assim ele começa a ganhar massa magra. Então a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes, tá? Onde que eu acho interessante? Vamos pensar numa pessoa que está com um percentual de gordura relativamente alto, pode ser homem ou mulher, pensando aí no percentual de gordura de talvez mais de 20% de gordura, tá? 20, 25% de gordura. Eu acho mais interessante se o paciente chega no consultório, ou se você, no caso, tem esse percentual de gordura mais alto, e você me perguntar, o que eu faço para hipertrofia muscular? Eu pensaria muito mais em dar um leve déficit calórico, tá? Porque talvez o ganho de massa magra seja até mais interessante, principalmente se você não tiver um bom nível de treinamento, se você não treina há muitos anos, né? Ou, enfim. O que acontece? O déficit calórico, se o percentual de gordura está mais alto, ele vai ser interessante para o ganho de massa magra pelo seguinte ponto. Quando há uma tendência maior ao indivíduo ter resistência à insulina, que na maior parte das vezes vem acompanhado de um percentual de gordura mais alto, a resistência à insulina, ela basicamente, vamos pensar a insulina quando ela se liga na célula, né? Vamos pensar numa célula muscular. Ela vai ativar a via de AKT-mTOR, tá? Que é uma via responsável pela síntese de proteína, tá? Então, basicamente, se você tem resistência, se a insulina ela não consegue se ligar na célula muscular, essa via AKT-mTOR-P70, ela não consegue ser ativada. Então, sempre quando tiver uma maior resistência à insulina, a síntese de proteína, o ganho de massa muscular, ele tende a ficar prejudicado. Então, sempre quando o indivíduo tiver mais gordura corporal ou simplesmente resistência à insulina, ele vai ficar com o ganho de massa magra prejudicado. Então, na maior parte das vezes, e aí a gente pode puxar um gancho aí para a inflamação também. Então, como que a inflamação ela vai impactar o ganho de massa magra? Basicamente, citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 6, NF-κB, né? Essas citocinas, elas acabam gerando catabolismo muscular, tá? Então, basicamente, TNF-alfa, principalmente, ele acaba aumentando a expressão da miostatina. A miostatina ela é uma proteína que ela limita o ganho de massa magra e ela gera o catabolismo muscular através de vias como proteína ubiquitina proteassomo, né? Então, basicamente, utilizam a própria massa muscular, a actina e miosina, gera o catabolismo e gera energia através disso. Então, a inflamação ela tem um impacto direto no catabolismo muscular e na limitação do ganho de massa magra. Só que, além disso, a inflamação ela também pode aumentar a resistência à insulina. Então, olha a série de repercussões negativas aí. Então, resistência à insulina a gente sabe que impacta no ganho de massa magra. A inflamação ela vai atuar de uma forma direta em gerar catabolismo muscular, só que ela também vai aumentar a resistência à insulina. Então, aí a gente já tem dois fatores que podem fazer com que o ganho de massa magra fique prejudicado. E aí olha só como que a gente liga as coisas aqui. Então vamos pensar na situação onde o indivíduo ele tem muita gordura corporal. E aí você quer aumentar, né, a dieta, né, ele quer aumentar a massa magra e você faz um superávit calórico. Só que ele está com resistência à insulina, ele está com inflamação, então ele está com basicamente a miostatina mais expressa por conta de citocinas pró-inflamatórias, ele está com mais resistência à insulina, então ele não está conseguindo ativar de uma forma expressiva a via de AKT, mTOR, P70, então a síntese de proteína dele acaba ficando limitada. Então, se você gerar um superávit calórico nesse indivíduo, o que vai acontecer? Ele vai gerar mais inflamação. Entenda, dieta de superávit calórico, por mais que seja de boa qualidade, você tende a aumentar a inflamação, tá? Sempre, no longo prazo. Se é no curto prazo, tudo bem. Agora, olha só,
tem muitas pessoas que quando começam a fazer uma dieta de hipertrofia muscular, pensam em aumentar muita caloria. Não, já quer ganhar massa magra? Vamos aumentar bastante caloria, vamos aumentar, independente se é refeições lixo ou não. Lixo eu digo de não qualidade, né? Então só pense em ingerir calorias para ganhar massa magra. Então, imagina só, aí a pessoa vem com essa mentalidade de aumentar calorias, e aí basicamente é um indivíduo que já tem mais uma tendência maior em aumentar a resistência à insulina, tem uma genética com metabolismo mais lento, e aí essa resposta de ganho de massa magra fica cada vez mais prejudicada. Então, num indivíduo que tem uma quantidade maior de gordura corporal, vale muito mais a pena fazer um déficit calórico primeiro, às vezes até um déficit calórico mais leve, para então, ao invés de gerar um superávit calórico, esse superávit por si só já utilizar a gordura corporal que esse indivíduo tem para basicamente servir como substrato. É lógico que cada caso um caso, mas principalmente se não for um indivíduo muito treinado, né, ou se ele tiver bastante gordura corporal, ele pega a gordura que ele já tem, acaba utilizando ela para oxidar, gera ATP e acaba utilizando isso na via de síntese de proteína. Do que basicamente gerar mais superávit calórico, aumentar mais resistência à insulina, aumentar a inflamação e, consequentemente, ganhar muito mais gordura ao invés de ganhar massa muscular. Então, por isso que eu acho que vale muito mais a pena pensar nesse sentido para esses indivíduos, né? É lógico que cada caso é um caso, então a gente tem que analisar bem cada cenário, o quão treinado é o indivíduo, né? O quanto de gordura corporal ele tem, o como está os níveis, né, de insulina, de glicemia, resistência à insulina em geral, como é o metabolismo da pessoa. Então muitos pontos têm que ser analisados, tá? A desbiose, ela também, né, a desbiose intestinal, ela também pode acabar impactando no ganho de massa magra de uma forma significativa, até porque a desbiose intestinal, ela tende a basicamente fazer o quê? Quando a desbiose intestinal, as bactérias que tem no intestino acabam passando, né, para a corrente sanguínea. As bactérias, elas têm um componente chamado lipopolissacarídeos. Os lipopolissacarídeos, eles acabam se ligando em Toll-like receptor nas células. Basicamente, quando esses lipopolissacarídeos se ligam em Toll-like receptor, eles basicamente aumentam sinais pró-inflamatórios. Então, citocinas pró-inflamatórias acabam aumentando. Então, se a pessoa ela não tem uma boa microbiota intestinal, ela tem uma desbiose intestinal, ela aumenta a inflamação. E como eu já falei aqui hoje na live, se aumenta a inflamação, o que acontece? Aumenta a expressão de miostatina, aumenta o catabolismo muscular, aumenta a resistência à insulina, e aí se aumenta a resistência à insulina, a gente acaba ficando com a via prejudicada de ganho de massa magra, no caso AKT, mTOR, P70. Então tudo isso é importante a gente modular na dieta, melhorar a microbiota intestinal, melhorar a sensibilidade à insulina, melhorar a inflamação, para então a gente pensar numa dieta, né? E obviamente pensar em reduzir um pouco a gordura corporal se estiver muito elevada, para então a gente conseguir alinhar da melhor maneira possível a dieta, o treino, para que ele consiga ter um ganho de massa magra de qualidade. Senão de nada adianta ficar botando caloria, e a pessoa ficar ganhando cada vez mais e mais gordura, cada vez mais inflamação, cada vez mais resistência à insulina, o que no longo prazo ela vai ficar prejudicada. E quando faz dieta para perder peso, aí acaba perdendo muita massa magra ou algo do tipo. Então tem que tomar um pouco de cuidado nessas situações, tá? Tem que estar muito bem alinhado. Com relação a hormônios, é de extrema importância que a gente entenda, por exemplo, em questão de testosterona, né? Então, às vezes as pessoas pensam, vamos só tomar testosterona ou algo do tipo, aplicar algum tipo de esteroide anabolizante, que a gente vai ter resultado pensando em ganho de massa magra. Não é bem assim, né? O ponto é, você pode até tomar uma testosterona ou algo do tipo, só que na maior parte das vezes eu vejo que as pessoas ficam frustradas com os resultados quando utilizam algum tipo de esteroide anabolizante. Por quê? Porque elas colocam toda a esperança dela e acham que isso vai ser milagroso. Até porque você pode se encher de testosterona, mas a sua resposta ela está muito mais relacionada com os seus receptores de testosterona. Então de nada adianta você ter um monte de basicamente testosterona, mas você não tem uma boa responsividade
a essa testosterona que você está administrando. Então, é uma questão genética, obviamente, também, mas você tem que conseguir. Vamos supor que você está com 2.000 de testosterona nos seus exames de sangue. Isso não necessariamente significa que você vai ter uma melhor resposta de hipertrofia muscular do que uma pessoa que tem 500 e 600 miligramas no exame de sangue. Então, às vezes, essa pessoa que tem uma menor quantidade de testosterona por si só, ela acaba tendo mais receptores, né, androgênicos. Ela consegue ter uma responsividade muito maior com essa testosterona. Então ela acaba respondendo muito melhor. É lógico que existem vários outros fatores do que só a questão de receptor de testosterona. Tem a questão de quantos mionúcleos a pessoa tem no músculo esquelético, nas fibras musculares, né? Porque as células satélites, elas precisam basicamente, para que haja essa hipertrofia muscular, as células satélites, elas doam os mionúcleos, né, acabam formando mais, porque a fibra muscular, né, a célula muscular é uma célula multinucleada. Então, quando as células satélites doam esses mionúcleos, elas acabam suportando o processo de hipertrofia. Então, alguns indivíduos tendem a ter mais células satélites, tendem a ter mais mionúcleos, o que acaba contribuindo e favorecendo para ter uma responsividade melhor no ganho de massa magra do que outras pessoas, tá? Tem a questão da expressão de miostatina, né? Então existem vários fatores que estão relacionados a algumas pessoas terem mais respostas de hipertrofia ou não. Mas a gente ficar simplesmente acreditando que é só tomar algum tipo de testosterona, algum esteroide anabolizante, que vai ter uma resposta melhor de hipertrofia, acaba sendo uma ilusão. Então a gente tem que analisar muito bem cada caso, tá? A gente precisa pensar principalmente também na questão da qualidade do sono e entender como isso pode impactar no processo de hipertrofia. Porque pensa o seguinte, se é uma pessoa que acaba dormindo mal, isso pode ter uma série de repercussões muito negativas pensando na hipertrofia. Então, primeiro de tudo, vamos analisar a questão da pessoa dormir mal e ela basicamente ter um nível maior de cortisol. Se a pessoa ela dorme mal, menos que 6 horas por dia, né, ou a qualidade do sono dela, ela pode até dormir muito tempo, mas ela não tem uma boa qualidade de sono, acorda várias vezes à noite. Então, basicamente, quando aumenta o cortisol ele é um hormônio que ele gera catabolismo muscular. Então ele faz gliconeogênese, né? Ele quebra a massa magra para aumentar os níveis de glicose. Então se o cortisol está muito elevado, consequentemente o que acontece? Por mais que haja um superávit calórico, tenha um treinamento legal, ele acaba não tendo uma boa resposta de hipertrofia, né? No decorrer do tempo, pode ir piorando cada vez mais essa resposta de hipertrofia, até porque o cortisol no longo prazo ele gera resistência à insulina, e como eu falei, a resistência à insulina aumentada, ela vai fazer com que você não tenha uma boa resposta de via de AKT, TORP, P70, então sua resposta de hipertrofia acaba ficando prejudicada. Só que, com o cortisol elevado, porque a pessoa dorme pouco, o que acontece? Níveis de grelina acabam aumentando bastante. Por conta disso, para compensar, é toda uma questão de sistemas de recompensa que acontecem a nível cerebral para aumentar o nível de dopamina e, consequentemente, fugir desse estresse, né, dessa privação de sono que o corpo utiliza, né, justamente para você ficar, entre aspas, mais relaxado, se podemos dizer de uma forma mais simplista. Então, o que acontece? A pessoa então está dormindo pouco, ela aumenta a cortisol, ela aumenta a grelina como consequência, e a grelina é um hormônio que ela dá mais fome. E aí, se a grelina está aumentada e a pessoa está com muita fome, ela vai tender a consumir alimentos mais hiperpalatáveis, com muito açúcar, gordura. E qual é o problema? Se a pessoa dorme pouco no longo prazo, o que vai acontecer? Ela vai comendo besteira, ela está com superávit calórico, ela gera mais resistência à insulina. E aí, como consequência, a resistência à insulina acaba impactando de uma forma significativa para a pessoa não ganhar massa magra como ela poderia ganhar. Só que, além disso, cortisol elevado, mais resistência à insulina, e a resistência à insulina por si só, ela também gera aumento de inflamação. Glicose elevada o tempo todo na corrente sanguínea gera autooxidação, gera glicação, glicose e hemoglobina, e mais citocinas pró-inflamatórias. E mais citocinas pró-inflamatórias levam o quê? Aumento da expressão de miostatina. E aí, aumento da produção de miostatina acaba impactando de uma forma significativa para que a pessoa não ganhe massa magra. Então, olha a série de repercussões que acaba acontecendo, como são vários pontos que têm que estar muito bem alinhados para que a pessoa consiga ter um ganho de massa magra de qualidade. E além do que,
a falta de sono ela vai impactar principalmente em diminuir os níveis de testosterona. Então, se é uma pessoa que já não tem uma boa quantidade de testosterona, ela vai ficar com uma resposta prejudicada. Se é uma mulher que toma anticoncepcional ainda, que já tem a testosterona baixa, e aí dorme mal, o que acontece? A testosterona vai para o chão, resposta de hipertrofia acaba ficando prejudicada. Ou não necessariamente toma anticoncepcional, mas simplesmente começa a dormir mal, gera todas essas repercussões negativas, o que acaba impactando também no ganho de massa magra, né? E outro ponto é que, como eu falei que a fome aumenta por conta da grelina, acaba ficando muito elevada também, a própria resistência à insulina ela tende a gerar mais fome também, até porque a insulina ela se liga no nosso hipotálamo e acaba atuando em neurônios como Ponch e CART, que são neurônios responsáveis pela saciedade. Então, se você tem resistência à insulina, você não consegue ativar esses neurônios, né? E você acaba, quando você tem uma boa sensibilidade à insulina, você acaba inibindo NPY e AGRP, que são neurônios que geram fome. Então, com resistência à insulina, esses neurônios eles vão ficar mais expressos e a pessoa vai ter menos saciedade. Aí pensa em outro cenário, a gente fazendo várias ligações aqui da live. Então, com resistência à insulina, você tem menos saciedade, come mais. Grelina aumentada, você busca alimentos hiperpalatáveis. E aí, com esse excesso de besteiras que come na dieta, por conta dessa privação de sono, você acaba gerando mais desbiose intestinal por conta de excesso de açúcar, excesso de gordura, poucas fibras, poucos vegetais. Pensa numa pessoa que está com uma privação de sono, ela não vai, na maior parte das vezes, não vai querer ficar comendo só vegetal, comendo fruta. Então, isso tende a, quando a gente não consome fibras, consome só besteiras, a microbiota acaba ficando prejudicada cada vez mais. Um dia acontecer isso não tem problema, mas se acaba acontecendo de um longo prazo, isso consequentemente vai impactar de uma forma muito significativa a microbiota, o que acaba prejudicando também o ganho de massa magra. Então vejam, são muitos pontos que a gente precisa analisar com o nosso paciente, com nós mesmos, para entender o como isso pode estar impactando o nosso ganho de massa magra. Não é tão simples assim só gerar superávit calórico, não é tão simples assim só tomar testosterona, né? Ver qual é a melhor método de treino, tudo tem que estar muito bem alinhado. Nutricionista, treinador, endócrino, enfim, tudo tem que estar muito em sintonia para que o ganho de massa magra seja muito bom e principalmente ganho de massa magra com qualidade. Agora sim, algumas coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Que vamos pensar o seguinte, você ou seu paciente tem basicamente uma boa sensibilidade à insulina, tem um metabolismo legal e tudo mais, tá? Nas duas situações isso vai acontecer, independente se é um indivíduo que tem um metabolismo bom ou é uma pessoa que tem um metabolismo não tão bom, uma tendência a engordar, algo do tipo. A diferença é que em algumas pessoas isso vai acontecer mais rápido, tá? Então vamos pensar que a pessoa começou com um percentual de gordura mais baixo, que ela começou a fazer uma dieta de superávit calórico. Vamos pensar numa dieta de qualidade, tá? Se for uma dieta ruim, um bulking sujo, como algumas pessoas chamam, isso vai acontecer de uma forma mais rápida. Mas vamos pensar num cenário perfeito, tá? Para desmistificar algumas coisas. Então a pessoa começou uma dieta de superávit calórico, com uma ótima qualidade nutricional, com todas as necessidades individualizadas de macronutriente, quantidade calórica, tá? Não foi um superávit calórico muito agressivo, e ela começou a ter um ganho de massa magra legal, teve um treino bonitinho, sono tá bonitinho, tá tudo perfeito. Se ela continuar mantendo isso no longo prazo, depois de alguns meses, 1, 2, 3, 4 meses, isso vai depender de cada indivíduo, o quão certo vai fazer a pessoa, tá? Isso de toda forma, o superávit calórico por si só, independente da qualidade, ele vai aumentar a inflamação. Aumentando a inflamação, aumenta a resistência à insulina. Aumentando a resistência à insulina, aumentando a inflamação, tende a também poder gerar algum tipo de desequilíbrio na microbiota e isso pode, talvez, gerar uma desbiose intestinal no longo prazo também, tá? Qual é o ponto? Se a inflamação começa a aumentar, se a resistência à insulina começa a aumentar, se o sono da pessoa começa a piorar, se a produção de testosterona também começa a cair, o que vai acontecer? Essa pessoa ela começa agora a não ganhar tanta massa magra quando ela estava ganhando antes. E aí ela começa a aumentar cada vez mais a gordura. E aí, infelizmente, algumas pessoas elas pensam que, putz, eu não estou ganhando força, meu ganho de massa magra está ficando prejudicado, o que eu faço? Então,
aumenta mais as calorias. E é aí que começa a piorar cada vez mais. Por quê? Como eu falei, só o superávit, o superávit calórico, independente da qualidade, ele vai gerar inflamação e gerar resistência à insulina. E aí ele aumenta mais as calorias com o intuito de aumentar mais a força e aumentar mais a massa magra. E aí esse processo acaba ficando cada vez mais exacerbado. E aí, consequentemente, a pessoa ela começa a ganhar cada vez mais e mais gordura. E ela não está ganhando mais massa magra. E aí, no decorrer do tempo, ela praticamente não ganha mais massa magra e ganha só gordura. E aí começa a ficar os resultados frustrados. Então, como dica, nesse cenário, e isso eu estou falando de dieta de boa qualidade, bem treinado, níveis hormonais adequados. Processo de inflamação, processo de resistência com o superávit calórico vai acontecer de toda forma. Então é importante a gente entender todos esses pontos, tá? Porque aí quando esse processo começar a acontecer com o nosso paciente, a começar a acontecer com você vê que a sua resposta de hipertrofia não está sendo legal, o que você faz? Você diminui. É aqui que mora a sacada. Não precisa fazer uma dieta uma dieta muito hipocalórica nem nada do tipo, mas fazer umas 2, 3, 4 semanas, dependendo da pessoa, onde dá uma diminuída no carbo, dá uma diminuída nas calorias, não precisa gerar muito dieta hipocalórica, tá? Pode ser um pouco, um déficit calórico aí um pouco significativo, e aí basicamente o que vai acontecer? Você vai melhorar a sensibilidade à insulina. O peso provavelmente vai cair um pouco, mas não precisa ficar encanado com peso. Lembra? Como a dieta está com mais carbo do superávit calórico, você está com seus níveis de glicogênio mais aumentados. Então o seu músculo está mais cheio, você está mais pesado. E aí o que acontece? A pessoa perde um pouquinho de peso porque o glicogênio caiu, já fica noiada achando que perdeu um monte de massa magra ou do tipo. Você fazer 2 semanas, 3 semanas com uma dieta com um pouco mais de déficit calórico, com um pouco menos de carbo, você não vai perder massa magra. Então é importante a gente explicar isso para o nosso paciente. Porque depois, quando você voltar de novo para o superávit calórico, depois de umas 2, 3 semanas, a resposta de hipertrofia muscular ela vai ser muito, muito melhor. Por que vai ser melhor, Rafael? Porque basicamente a sua sensibilidade à insulina está boa de novo. A sua resposta de via de AKT, mTOR, está melhor. P70 está melhor. Você está com menos inflamação, menos citocinas pró-inflamatórias. Microbiota intestinal está legal. Então daí a importância de comer bastante vegetais, legumes, verduras, frutas, para ingerir os fitoquímicos necessários. Quanto melhor tiver sua microbiota intestinal, melhor vai ser sua resposta de hipertrofia muscular. Você vai ter um sono melhor. Tendo sono melhor, tem menos cortisol, tem menos grelina, né? Então tudo isso acaba ficando bem alinhado. Então essa é uma estratégia que eu gosto de utilizar bastante no consultório. O paciente está há muito tempo em superávit calórico, começou a diminuir a resposta de hipertrofia, dá uma diminuída, depois volta de novo. Sempre alinhando com o treinador, né? O treinamento, né? Para ele entender o que está fazendo, se está fazendo uma dieta com mais déficit calórico, ele entender isso, ele entender esse processo, né? E basicamente você fazer com que funcione cada vez mais e mais para o paciente, tá bom? Então é importante a gente entender todos esses cenários, tá bom, pessoal? O que mais que a gente tem para falar e obviamente, dieta de bulking sujo, só a pessoa pensa, terminou a dieta de cutting, terminou a dieta dele de perda de gordura, atingiu o percentual de gordura adequado. A gente observa isso muito com atletas. Tá, já perdeu a gordura que eu precisava, agora vamos ganhar massa magra, tá na fissura. E aí começa a comer um monte. Calorias extremamente altas, besteiras, carboidratos de índice glicêmico alto, né? E a gente tem que tomar cuidado quando a dieta é de superávit calórico para não colocar índice glicêmico muito alto, porque isso aí também tende, no longo prazo, a gerar cada vez mais resistência à insulina e mais inflamação. E aí a pessoa ela só está preocupada, já que terminou essa questão aí de perda de gordura. Aí o que acontece? A pessoa começa a ganhar gordura de uma forma muito significativa. E aí fica nesse processo, ganha muita massa magra, ganhando muita gordura. Aí depois perde gordura, né? E vai perdendo muita massa magra também, porque não está fazendo a dieta de déficit calórico de uma forma assertiva. Então muito cuidado nesse processo de transição, quando você termina uma dieta de perda de gordura, você perdeu bastante gordura quando você vai começar de novo uma dieta de ganho de massa magra. Justamente porque o seu corpo está sedento para aumentar
basicamente a gordura de novo. O nível de fome, quanto menos gordura a gente tem no corpo, mais fome a gente tem. A gente tem menos leptina, né? A sensibilidade à insulina está boa, então o nível de insulina tende a ficar mais baixo também, o que acaba gerando menos saciedade, né? Então tem que tomar cuidado com esses pontos, né? Para você não... Porque começou a dieta de ganho de massa magra, a sua fome vai estar alta, que é uma beleza. E aí tomar cuidado para não gerar esse superávit calórico, para não ficar dificultando esse processo de ganhar muita gordura junto, para depois você não ter um trabalho redobrado. Então, sempre comece, terminou a dieta de ganho de perda de gordura, aumenta as calorias gradativamente, tira aeróbico alinha com o treinador, mas cuidado de tirar todo o aeróbico que você fazia e simplesmente só aumentar a caloria e aumentar, né, a calorias de uma forma de alimentos hiperpalatáveis, cheios de gordura e açúcar, porque isso só vai prejudicar, você só vai ganhar muita gordura. No começo você vai até ganhar um pouco de massa magra, mas você vai tender a acumular cada vez mais e mais gordura, e aí vai ficando cada vez mais difícil esse processo, tá bom? Que mais? Com relação a jejum intermitente, pessoal, para ganho de massa magra, é possível ganhar massa magra com jejum intermitente? É possível, mas desde que você alinhe o jejum intermitente da melhor maneira possível para que você consiga estimular o ganho de massa magra. O que eu quero dizer com isso? Se você basicamente está treinando de manhã, alinhe o seu jejum intermitente para que ele fique mais no período da tarde ou algo do tipo. Por exemplo, tente fazer de uma forma, se o objetivo é ganho de massa magra, que você consuma no período da noite alimentos, principalmente carbo, para que você vá treinar com o estoque de glicogênio aumentado. E aí logo depois do seu treino que você faça as suas refeições, normalmente, para que você consiga, né, ter uma resposta melhor de hipertrofia. Então só se atentem com o horário de jejum intermitente que vai fazer, para você não perder basicamente uma oportunidade de estar com o seu estoque de glicogênio mais alto e ter as refeições logo após o treino para você otimizar o ganho de massa magra, tá? É lógico que você vai conseguir de toda forma, mesmo que você não faça isso, tendo um déficit calórico, um superávit calórico, e que você oferte todas as quantidades de macronutrientes que você precisa para então você conseguir estimular o ganho de massa magra. É possível, mas é importante a gente entender, principalmente em ofertar todos os nutrientes, mas analisar o timing que você pode otimizar o seu treino e, consequentemente, a sua resposta de hipertrofia nas refeições logo após o treino, tá? Então só se atentem com isso, que eu recebo muita dúvida com relação ao jejum intermitente e ganho de massa magra, tá? Então dá, desde que você não fique em déficit calórico, tá bom? Deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta aqui. Eu vou ler as perguntas que vocês mandaram agora. Inflamação, desbiose, a gente falou. Menos calorias, transição. Tá, deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Superávit calórico é obrigatório? Não, eu falei no início da live, depende de cada caso. Na maior parte das vezes é importante, mas o indivíduo que tem muita gordura corporal não necessariamente vai precisar de superávit calórico, pelo contrário. Se o indivíduo ele tem muita gordura, se ele tem muita resistência à insulina, o déficit calórico, não precisa ser déficit calórico muito agressivo, ele vai servir como substrato para aumentar a ATP e, consequentemente, utilizar esse ATP na via de síntese de proteína. Vai utilizar a gordura como um substrato, né, na via para conseguir estimular o ganho de massa magra, tá? Então não é obrigatório. Teria um tempo ideal me manter em dieta de hipertrofia, tipo uns 6 meses? Depende, como eu acabei de falar, você tem que analisar como está sendo a sua resposta. Começou a ganhar muita gordura, faz a estratégia que eu falei, diminui um pouco as calorias, melhora a sensibilidade à insulina, melhora a inflamação, e aí depois volta para o ganho de massa magra novamente, tá? Porque a resposta de hipertrofia ela vai ser muito melhor. Qual momento mudar de... eu já falei, né? Eu acho que você deve ter mandado essa dúvida antes de eu explicar.
mas já falei isso aí na live, né? Então é analisar todos esses pontos de resistência à insulina, como está sendo a resposta de ganho de massa magra, né? E aí você não tem um tempo certo, mas começou a ganhar muita gordura com a dieta de hipertrofia, estando tudo muito alinhado, está na hora de dar uma reduzida e voltar de novo. Não precisa fazer um cutting, mas só volta e fica umas 2, 3 semanas com um pouquinho de déficit calórico, com redução um pouquinho de carbo, para aí, consequentemente, aumentar de novo depois aí o ganho de massa magra. Estou em cutting, treinando em casa. Como manter a massa magra? Primeiro de tudo, não deixa de treinar musculação se você está treinando em casa, né? Obviamente, sempre alinhe com um treinador, tá? Eu não estou prescrevendo treino, fique bem claro isso. Mas se você está treinando em casa, pense em gerar intensidade. Provavelmente você não vai estar conseguindo você não vai estar conseguindo treinar a ponto de cargas, mas você consegue treinar a ponto de intensidade em gerar volume, né? Então, séries com mais repetições, chegando à falha muscular, ela vai gerar uma tensão, né, no seu músculo, a ponto de porque existem várias variáveis de treinamento que você pode gerar mecanotransdução, que é a questão de resposta através de ácido fosfatídico, AKT, mTOR, P70, que promovem o ganho de massa magra. Então você poderia ter a mecanotransdução tanto por altas cargas, mas você também poderia ter por volumes. Então, muitas séries, muitas repetições, gerando fadiga muscular, chegando na falha muscular, você consegue ter tanto um ganho de massa magra, mas no seu caso, como você está fazendo um cutting, você poderia basicamente segurar, né, manter essa massa magra. E aí mantendo essa massa magra e obviamente alinhando a dieta, deixando uma proteína um pouco mais alta, né, não tendo um déficit calórico muito agressivo, tá? Então essas aí são algumas diquinhas básicas aí que a gente pode usar pensando na quarentena. E lógico, com isso que eu falei, também poderia ser para uma pessoa que quer ganhar massa magra nessa quarentena agora, né? Então é a mesma ideia, não tá com altas cargas, mantenha um treinamento alinhado com um treinador, né? Com um maior volume, com mais fadiga muscular, com mais, basicamente com um treino mais metabólico, né? Como eles falam. Você vai gerar a tensão necessária, a mecanotransdução necessária para estimular o ganho de massa magra. Estando na mesma proporção de calorias quebrados? Não são todos iguais. Lembra que resistência à insulina, se você tem resistência à insulina, você está em superávit calórico, toda vez que você aumenta carboidratos de índice glicêmico alto, você tende a ganhar gordura, porque você aumenta a resistência à insulina. Então cuidado com superávit calórico, cuidado com índice glicêmico muito alto, para basicamente em dieta de hipertrofia. Numa dieta de de déficit calórico, você pode sim usar um carboidrato de índice glicêmico mais alto. E quando eu digo índice glicêmico, a gente não está pensando só nessas tabelas que a gente vê na internet, mas principalmente de acordo com cada microbiota intestinal. Cada pessoa ela tem uma resposta de índice glicêmico totalmente diferente uma da outra, tá? Então o carboidrato, a qualidade do carboidrato, ele é de extrema importância, principalmente para indivíduos que têm mais resistência à insulina. Mas como eu já expliquei na live, tudo vai depender, obviamente, do quanto de tempo que você já está fazendo essa dieta de hipertrofia muscular e, consequentemente, o nível de inflamação e resistência à insulina. Então, basicamente, qualidade de carboidrato sempre alta, né, o índice glicêmico baixo, para você conseguir, no longo prazo, ter uma melhor resposta de hipertrofia, tá bom? Ciclo de carbo, melhor para a sensibilidade à insulina. O ciclo de carbo, ele poderia ser utilizado para bulking, mas você não é só é que o ciclo de carbo, quando a gente pensa em perda de gordura, a gente está pensando no ciclo de carbo mantendo o mesmo déficit calórico. Então, no caso, para otimizar uma pessoa que está estagnada na perda de gordura, ele pode ser interessante. Então, como funcionaria?
A pessoa ela tá estagnada. Aí ela vai basicamente para um ciclo de carbo onde ela gera o mesmo déficit calórico na maior parte das vezes e ela basicamente só vai mudar macro. E aí ela basicamente ela diminui proteína, diminui gordura e aumenta carbo, né? Então ela pode fazer isso a cada 1, 2, 3 semanas, um mês, né? Fazendo essa diferenciação aí de carbo e mais proteína e mais gordura. E aí ela vai intercalando. Então nesse caso ela vai mantendo a mesma quantidade de déficit calórico. No processo de hipertrofia muscular já é um pouco diferente. Porque aí ela vai estar mexendo na quantidade calórica. Então, o indivíduo ele vem com uma dieta de superávit calórico, ele começou a ganhar gordura, piorou a resistência à insulina, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir o carbo, mas não é só diminuir o carbo, ele vai diminuir quantidade calórica, chegando aí num pouco de déficit calórico, para melhorar toda essa questão de inflamação e sensibilidade à insulina, para depois de umas 2, 3 semanas ele aumentar de novo. Então é um pouquinho diferente. Os dois vão funcionar, a gente só tem que ter essas nuances. Então, numa dieta de déficit calórico, não necessariamente vai precisar mexer na quantidade calórica. Você só diminui o carbo e aí você aumenta proteína e gordura, ou não necessariamente gordura, aumenta só proteína, depende de cada situação. Numa dieta de hipertrofia muscular, é o oposto. Aí a gente mexe na quantidade calórica, a gente gera um pouco de déficit calórico, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, peraí. Eu vou responder as dúvidas daí, tá? Pessoal, tá dando pra ouvir aí bem o áudio? Como que tá? Se eu for pescetariano, tem dificuldade de ganhar massa magra? Não, de forma alguma. Não teria dificuldade nenhuma, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Opa. Fala, Rê. Deixa eu ver se tem mais uma dúvida aqui. Pessoal, então eu vou finalizando aqui a live, tá bom? Espero que tenha agregado aí de alguma forma. O que vocês acharam? Foi legal assim a gente fazer dessa forma com um tema específico, ao invés de só perguntas e respostas? Vocês preferem só pergunta e resposta? Não entendi sua pergunta, Tatiane, desculpa. Me manda depois pelo inbox, que aí eu respondo pra você. Eu não consegui entender sua pergunta, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou finalizando por aqui, tá? Cíntia, eu não vi sua pergunta, Cíntia. Qual foi sua pergunta? Não vi sua pergunta. Ô, LP, obrigado, viu? Obrigado aí pelo feedback, muito importante, esses feedbacks. Qual foi sua pergunta, Cíntia? Manda pra mim aí, rapidinho. Renata. Vai ficar salva, Manu. Ediliane, também não vi sua pergunta. Se você puder mandar de novo aí rapidinho. Ou manda pra mim por direct depois que eu respondo, mas todas as que eu recebi aqui eu respondi já. Pelo menos pra mim aqui não tá aparecendo. BF11, mas ainda tem gordura localizada, mas sou magra. Devo continuar perdendo? Não. Tá com um percentual de gordura baixo. Quando eu falei pra
diminuir primeiro a gordura para ganhar massa magra, é uma pessoa com percentual de gordura bem alto, tá? Então, mais de 20% de gordura, tá? 25% de gordura para cima. Nesse caso, assim, com um percentual de gordura de 11, tá? Ganha massa magra, depois você pensa em perder gordura. Só fica atenta se você não tá ganhando muita gordura nesse processo, tá bom? Mas entenda todos esses detalhes que eu falei na live, em questão de exame de sangue, qualidade de sono, microbiota intestinal, tudo isso é muito importante estar alinhado, tá bom? Então tá bom, pessoal, vou finalizando então, tá? Espero mais uma vez que tenha auxiliado a você de alguma forma essa live, tá? Ouço muito dizer que o whey engorda, isso é verdade? Não, não é verdade. O que é verdade é o superávit calórico em geral, se você não estiver treinando, tá? Então não é o whey que vai fazer você ganhar gordura ou não tem nada a ver, tá? Até porque se a gente for analisar, o whey é uma proteína, assim como frango, como ovo, como qualquer outro tipo de proteína, tá? Então o whey é mais um facilitador de refeição do que qualquer outra coisa, tá? Então o que vai gerar ganho de gordura é um superávit calórico excessivo que você não está treinando, né? Então é isso que vai promover o seu ganho de gordura, tá bom? Não o whey especificamente, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, valeu. Bom final de semana aí pra todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus. Cíntia, faço consultoria online sim, tá? O CRN tá liberando, tá? Se você precisar de algumas informações, você me manda aqui, a gente conversa depois, tá bom? Mais uma vez, espero que tenha agregado a live de hoje, tá? Fiquem com Deus, tá? Um beijo no coração de todos vocês.